A revista Science publicou recentemente um estudo que revela como o desmatamento atinge as exportações no Brasil. Até 22% da soja e 17% da carne bovina produzidas na Amazônia e no Cerrado e exportadas para a União Europeia. Elas podem ser de áreas de desmatamento ilegal. Apenas 2% das propriedades rurais desses biomas são responsáveis por 62% do desmatamento. Sob o título As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro, o estudo tem entre os autores o professor Raoni Rajão, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais. Em um ano, o desmatamento chegou a 10 mil quilômetros quadrados na Amazônia e quase 6.500 quilômetros quadrados no Cerrado. E para a gente repercutir esse estudo, a gente convidou a Larissa Mies Bombardi, pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, Larissa, há muito tempo que você já apresentou aqui no Jornal Brasil Atual mapas que fazem essa ligação, né, entre o desmatamento, produção de soja, de gado, incluindo também, é claro, os agrotóxicos, né? E denunciou também essa situação lá no Parlamento Europeu. Eu queria que você fizesse inicialmente um paralelo entre esse estudo que acaba de ser revelado e o seu, né, nesse contexto em que empresas brasileiras e também internacionais estão cobrando providências contra o desmatamento do vice-presidente Hamilton Mourão, que preside aí o Conselho da Amazônia, né? Como você viu esse estudo e a gente, obviamente, lembrou rapidamente de você, Larissa, para você fazer esse Uhum. comentário. Ok, obrigada, Marilu, novamente. É um estudo muito interessante, é um estudo que tem como principais autores, né, o primeiro autor é o Raoni, da Universidade Federal de Minas Gerais, e outros professores brasileiros, mas também dos Estados Unidos, da Suécia e da Alemanha. Então, um pool de professores juntos que publicaram esse artigo, e eles criaram uma metodologia muito interessante. Eles fizeram um estudo, eles fizeram uma modelagem, digamos assim, geoespacial, com base em três elementos centrais. O primeiro, que é o cadastro ambiental rural. Então, cada propriedade rural no Brasil tem que ter o seu cadastro ambiental rural. E, em função disso, se sabe o quanto de floresta havia em 2008, né, no momento do corte, digamos assim, do nosso Código Florestal, e o quanto havia de área florestada. Eles fizeram esse mapeamento para cada propriedade, mas os dados do Trace Earth, é uma plataforma online muito interessante, inclusive eu tentei acessar ela hoje à tarde para poder dar o link, estou mencionando o link, ontem à tarde, perdão, e o link não funcionou, eu não sei se tiraram do ar, enfim, mas é uma plataforma muito interessante, em que você clica, por exemplo, num município, escolhe um município qualquer e consegue ver o destino da soja, quem foi a empresa que comercializou, se foi vendido, se foi exportado, se não foi exportado, se ficou no mercado nacional, para onde foi, dá para poder fazer digamos assim, dá para seguir e entender o que acontece com a produção, por exemplo, de soja em cada município. É Trace, Transparency for Sustainable Economy, é uma sigla que vem dessa ideia de transparência para uma economia sustentável. É uma plataforma que foi criada por meio de diversos parceiros, ONGs internacionais, dentre elas a WWF, com apoio da WWF, mas enfim, de um grupo para um grupo da Noruega. E a terceira informação usada por esse pool de pesquisadores que publicou esse artigo é o GTA, que é o Guia de Trânsito Animal, que é esse documento no Brasil que atesta, né, quando um animal foi vendido de uma propriedade para outra até chegar nos matadouros, até chegar nos frigoríficos. Então, cruzando esses três, principalmente esses três bancos de dados, eles fizeram essa modelagem geoespacial, verificando o quanto de desmatamento ou não esteve envolvido nessas propriedades, e daí eles chegaram nesses dados que uma parte você já mencionou, né, que 45% das propriedades na Amazônia e 48% das propriedades no Cerrado não estão em conformidade com o Código Florestal.
justamente por falhar na questão da conservação da reserva legal mínima. E como que eles chegaram nesse número, né? Uma parte desse número, como que eles chegaram nisso? Esse aumento do desmatamento, como é que eles estão supondo que parte desse desmatamento seja ilegal? De uma forma muito simples, eles fizeram um cálculo do quanto havia de área possível para ser desmatada ainda, né, nessas propriedades em 2008. Então, algumas delas não tinham nem área possível ainda de ser avançada para atingir, digamos, esse limite da reserva legal. Então, quando a gente está falando de desmatamento, tem duas coisas envolvidas. Uma que é a APP, que são as áreas de proteção permanente, que são essas faixas ao longo dos rios e cursos d'água, ou próximas a áreas de nascente, ou mesmo as áreas do topo, dos morros, das vertentes. Então, são áreas que são áreas de preservação permanente e também reserva legal. Reserva legal, ela varia de 20% a 80% no Brasil em função do bioma. Na Amazônia, qualquer propriedade tem que ter até 80% da sua área florestada, ou seja, 80% das propriedades rurais na Amazônia não podem ser desmatadas. 80% da área de cada propriedade na Amazônia não pode ser desmatada. Então, eles fizeram esse cálculo e, a partir daí, eles indicam que é muito provável, eles têm todo esse cuidado também no texto de dizer é muito possível que parte muito grande desses desmatamentos seja ilegal. E o Brasil é responsável por 62% do fornecimento de soja para a União Europeia, 17% das exportações de carne também tem como destino a União Europeia, enfim. Então, é um mercado muito importante. Então, eles também estão lidando com uma questão sensível, que é a questão do acordo, né? Mercosul-União Europeia, eles estão discutindo isso. E daí, um pouco para falar do meu trabalho, né, esse paralelo que pode ser feito, alguns mapas, inclusive alguns que eu apresentei no Parlamento Europeu, por ocasião da Conferência Aberta sobre o Acordo Mercosul-União Europeia em dezembro, que eu trago agora para apresentar. A gente já vem falando disso, né, Marilu, há muito tempo. Acho que vale a pena a gente olhar juntos, porque os estudos, de alguma forma, convergem. Exato, só lembrando para quem está ligando o rádio agora ou vendo pelo YouTube, começou a ver agora, a gente está entrevistando aqui a Larissa Mias Bombardi, ela que é pesquisadora, ela fez o Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e ela vai começar justamente a colocar alguns mapas aqui para explicar melhor essa questão também do desmatamento, como é que está atingindo as exportações do Brasil de carne e também de soja. Depois a gente fala da China também, né? Vamos lá. Tá bom. Deixa eu só fazer uma correção de um dado das exportações, das importações de soja que a União Europeia faz, 41% provém do Brasil, tá bom? Tem que fazer uma correção em relação ao número que eu tinha dito anteriormente. Do total da importação da União Europeia de soja, 41% é proveniente do Brasil. Então vamos aos mapas, né, Larissa? Nesse primeiro mapa, a gente tem a comparação entre a área de soja no Brasil e a área inteira de alguns países da União Europeia. Então, vejam, para quem não está vendo, eu vou descrever, mas a gente tem no Brasil mais de 30 milhões de hectares com soja. O que isso significa em termos de países? Isso é maior do que países inteiros. Isso significa praticamente 11 Bélgicas. São 3 Portugais e meio, são 4,2 Escócias só em soja no Brasil. Então, falar dessa quantidade ou dessa enormidade de produção de soja no Brasil é isso. Essa área de soja no Brasil, ela é equivalente a 3 vezes e meia o território inteiro de Portugal. E tem um outro, que é o próximo mapa, que eu gosto de mostrar também, que é quando a gente compara a área cultivada com soja no Brasil e o território da Alemanha. Por que a Alemanha? Porque a Alemanha é um país de dimensões grandes para o contexto europeu. Então, vejam, a gente tem em soja no Brasil o equivalente a uma Alemanha inteira. Na verdade, um pouco mais do que a Alemanha,
só em soja no Brasil. É importante perceber nesse mapa, e quem não está vendo, está me escutando, que essa soja ela tem avançado também no bioma da Amazônia. Então, o bioma do Cerrado extremamente comprometido em função desse avanço da soja, e agora também no bioma da Amazônia a gente está verificando essa entrada da soja na Amazônia Legal. E tem um próximo mapa que eu queria mostrar para vocês, que é um mapa com os gráficos de área de cultivo de soja, cana e também arroz, feijão, trigo e mandioca. Então, vocês podem ver que a soja e a cana, quem não está vendo está me ouvindo, mas a área de soja no Brasil quase dobrou, a área de cana-de-açúcar quase aumentou 50%, e arroz, feijão, trigo e mandioca diminuíram muito. Arroz e feijão, cerca de 30% e 40% essa diminuição. Então, a gente está falando de uma expansão que atende a um mecanismo da economia mundial, mas não atende a resolver, por exemplo, o problema da fome no Brasil. O Brasil importa feijão há 10 anos. A área de feijão diminuiu mais de 30% no Brasil nos últimos anos. Então, isso é muito severo. E daí, tem um próximo mapa que eu quero mostrar que, de alguma forma, converge com esse estudo que foi publicado agora na Science, que é um mapa em que eu mostro o aumento do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, esse mapa, ele foi elaborado com dados do Censo Agropecuário, é um mapa que revela os estados em que houve um crescimento no número de propriedades rurais que fazem uso de agrotóxicos. Então, para quem não está vendo, eu vou descrever. Tem destaque nesses mapas todos os estados das franjas da Amazônia, eu diria assim, começando no Nordeste pelo Maranhão, depois vindo para o Centro-Oeste, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia e Acre. Enfim, é um mapa em que a gente tem aquela área que a gente chama de arco do desmatamento em destaque, justamente são os estados em que mais aumentou o número de propriedades rurais que fazem uso de agrotóxicos. Daí o próximo mapa é um mapa em que a gente tem os municípios em que mais aumentou o uso de agrotóxicos no Brasil. E nesse mapa em que a gente vê as propriedades, né, o aumento por município, eu estou dizendo, o aumento do total de propriedades rurais em cada município que passou a usar agrotóxicos nos últimos anos. Então, vejam, de novo, essa franja, essa área da Amazônia, das bordas da Amazônia, desde a faixa de transição para a Amazônia até áreas da Amazônia mesmo, do bioma amazônico, a gente vê que são as áreas no Brasil em que mais aumentou o uso de agrotóxicos em termos de propriedades rurais que fazem uso dessa substância. E daí um próximo mapa, muito importante também, em que a gente tem as áreas com maior desmatamento na Amazônia Legal no Brasil. Vejam como é um mapa da Amazônia Legal, vejam como o desmatamento ele está interiorizado, ou seja, ele não está apenas nas franjas e nas bordas, mas ele está no bioma amazônico. Então, vejam, visualmente dá para perceber como esses dois elementos convergem, tanto o desmatamento quanto o aumento do uso de agrotóxicos, mas eu tenho um próximo mapa, que é o mapa síntese desses dois anteriores que eu apresentei, que revela isso de forma cabal. No próximo mapa, que eu quero apresentar para quem está vendo, isso está muito claro, para quem não está vendo, eu vou falar. É um mapa em que a gente tem duas informações somadas. Primeiro, os municípios em que mais teve desmatamento e aqueles em que mais aumentou o uso de agrotóxicos. E a gente vê esses municípios somados, eles estão sobrepostos nesse mapa, e eles realmente dizem respeito ao que a gente chama de arco do desmatamento da Amazônia. Então, essa discussão que esses autores estão trazendo, ela é me parece muito pertinente, e de alguma forma convergem absolutamente com tudo que nós viemos conversando, né, Marilu, nos últimos 2 anos, e com esses mapas. Esses mapas que eu apresentei agora foram uma parte dos mapas, são uma parte dos mapas que eu apresentei no Parlamento Europeu, de fato, né, a União Europeia está colocando em questão o próprio acordo. O parlamento holandês ele emitiu recentemente uma moção contrária ao acordo. Acho que, não sei se os ouvintes sabem, mas para o acordo ser selado, para o acordo ser firmado, os 27 Estados-membros precisam
concordar com o acordo. Então, tem toda uma discussão no âmbito do Parlamento Europeu envolvida nesse cenário. Então, o que os autores trazem, de alguma forma, converge absolutamente com isso que eu venho mostrando, com o que a gente vem discutindo, e com esses mapas novos que mostram tanto o desmatamento quanto os de agrotóxicos. Então, tem um impacto ambiental enorme essa forma como a agricultura tem sido conduzida no Brasil, o papel que a agricultura tem tido na nossa, digamos, apropriação territorial. Exato, e acaba sendo um tiro no pé, né, Larissa? Porque com esse desmatamento, com o uso de agrotóxicos, como você disse, vários parlamentos já estão alertas em relação ao Brasil. Então, quer dizer, a gente pode ter realmente prejuízos econômicos imensos, né? E a China também, né? Que importa. Sim, a China é o principal consumidor da soja brasileira, né? Cerca de mais de 70% da soja brasileira tem como destino a China. Então, é um risco, né? A gente tem um risco quando a gente, enfim, quando a gente não tem um pacto mínimo com a questão da saúde humana e da saúde ambiental. Então, isso pode ter uma repercussão econômica enorme. A gente viu a China bloquear a importação de carne de alguns municípios do Brasil, de alguns frigoríficos, em função da contaminação de trabalhadores por Covid-19, enfim. Então, falar em bloqueio de importação não é novidade. A gente já viu a Rússia bloquear no ano passado importação de soja brasileira em função de resíduo de glifosato encontrado na soja, enfim. Então, há que se tomar um cuidado enorme, porque algo que parece muitas vezes vantajoso a curto prazo pode se mostrar extremamente desvantajoso a médio e longo prazo, né? Isso só para mencionar um aspecto econômico, porque se a gente for olhar para os impactos que existem na saúde humana e na saúde ambiental, aí a discussão, eu penso, ela alcança outro patamar. De qualquer forma, no meu entendimento, essa pressão, digamos assim, por conformidade, né, essa pressão que se faz por parte da União Europeia por conformidade e respeito à legislação ambiental, a um padrão internacional, ela é importante. Ela é importante porque pode ser um elemento de, digamos assim, de pressão interna do Brasil para a gente atingir, digamos assim, o mínimo necessário quando a gente fala de, digamos, de impacto, o mínimo necessário, assim, o mínimo de conquista necessária do ponto de vista ambiental e de direitos humanos. E a gente, quando vê, né, empresários aqui do Brasil, enfim, empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil, fazerem essa carta, eu fiquei pensando, poxa, mas há quanto tempo isso já não ocorre, né? E eles agora estão colocando essa carta, é que os níveis já são alarmantes, não é isso, Larissa? Porque o crescimento tanto do desmatamento quanto das queimadas nos últimos anos no Brasil foi vertiginoso, enfim, foi muito grande, foi impactante, assim, impactou inclusive diretamente na saúde. O número de internações nos hospitalares por problemas respiratórios na Amazônia nos últimos 2 anos cresceu muito. Então, não tem como fechar os olhos para isso. Então, se a gente olha para a questão da queimada, do desmatamento e do avanço dos agrotóxicos, que é isso que a gente viu, essa aprovação recorde disso tudo que a gente vem falando, não tem como negar. Enfim, é algo agora mais claro do que nunca, mas você tem razão, Marilu. É algo que já estava muito claro antes, né? Nós já vínhamos conversando há muito tempo, já estava muito claro, e como se um setor da sociedade brasileira fizesse questão de negar e tapar os olhos para isso, sistematicamente por anos sem fim. Agora, como o mercado externo está abalado, está preocupado e está pressionando, então, agora também o empresariado nacional mostrou-se preocupado. Até então, a gente nós não tínhamos visto uma preocupação assim de forma explícita. Exato. Se falando em queimada, esse fim de semana teve muita queimada no Acre, né, na região amazônica, preocupante também, né? Muito preocupante, como eu estava dizendo, Marilu, tem um estudo muito interessante feito pela Fiocruz sobre crianças, inclusive, que
que deram entrada em hospitais na região amazônica por problemas respiratórios. Então, pode ser também, inclusive, um levantamento feito pelo Marcelo Novaes, defensor público, a gente trabalhando nos dados, né, a gente já falou desses dados de Covid-19 aqui no programa, né, Marilu? E sim, a Amazônia tem se mostrado como uma área muito sensível, né? Diante de toda essa desigualdade regional, Nordeste e Norte do Brasil são as áreas que estão mais sofrendo em função da pandemia. Então, de novo, a pandemia escancarando a desigualdade, na verdade, a desigualdade amplificando a pandemia. Então, na região Nordeste e na região Norte, tem um problema muito grave de falta de coleta de esgoto e de falta de tratamento de água, mas na região Norte do Brasil é possível que essa exposição às queimadas, que já há 2 anos vem fragilizando a população, é possível que nós tenhamos um quadro de maior, digamos, de maior gravidade ou maior número de pessoas em que a infecção tomou uma proporção grave ou gravíssima em função de uma certa ou possível vulnerabilidade do sistema respiratório por causa das queimadas. Então, é algo grave, gravíssimo, afetando a população local e não só local. Todo mundo se lembra o que aconteceu, se eu não me engano, em agosto ou setembro do ano passado, em São Paulo. Eu vi o céu verde, todo mundo viu, né? Ou seja, essas queimadas, toda essa dinâmica, né? A dinâmica atmosférica, ela é muito complexa. E não há dúvida de que tudo o que acontece no bioma amazônico afeta a vida no centro-sul do país, para não dizer no planeta inteiro. Por isso, essa preocupação toda. Então, esse estudo, ele também tem esse impacto direto, esse impacto digamos, econômico. O próprio estudo começa mencionando os acordos, as correlações Brasil e União Europeia, em função da União Europeia buscar taxas de redução de emissão de gás de efeito estufa. E, na verdade, essas queimadas, elas aumentam, né? O Brasil liderando, de alguma forma, a emissão desses gases em função das queimadas. Então, é um problema que é um problema de ordem local, de ordem regional, de ordem nacional e também de ordem global, em função de todo do avanço do aquecimento global, com tudo que isso também implica do ponto de vista ambiental e humano. Larissa, a gente agradece aqui a sua participação, sempre excelente. Muito obrigada, viu, Larissa? Eu quem agradeço, obrigada. Um abraço. Um abraço. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, ela é pesquisadora, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.